Vamos falar sobre logaritmos nessa aula. Um logaritmo é um tipo de notação matemática, ou seja, eu vou representar um número real de uma certa forma. Vamos ver como é que funciona. Então vamos tomar dois números A e B, e eles são números reais positivos, ou seja, os dois são maiores do que zero. E o A, ele também não pode assumir o valor 1. Então nós chamamos de logaritmo do número B na base A o expoente que devemos dar à base A, de modo que a potência resultante seja B. Então, eu tenho A e B positivos e o A diferente de 1. E eu tenho que o logaritmo desse número vai ser, ou seja, o logaritmo do número B na base A vai ser um certo número x. Por quê? O que vai ser, então, o logaritmo? O logaritmo vai ser um certo expoente com base A, veja que a base aqui é A, de forma que o resultado disso seja B. Então, o logaritmo ele está relacionado com a definição de potenciação e dá para perceber com isso que ele está relacionado também com a definição de radiciação. Então, sempre que você achar um logaritmo, uma notação, nós pegamos um número real x e estamos representando nessa forma. Logaritmo, então log, de B na base A. Todo logaritmo, então, tem como resultado esse número real x, ele pode ser representado em forma de potenciação. Então, em forma de potenciação, o teu logaritmo vai ser equivalente ao teu expoente numa base A, cujo resultado da potência é B. Aqui o x é chamado de logaritmo, então logaritmo é o resultado disso, ou seja, x. B é chamado de logaritmando, aqui ele seria o resultado, ou seja, a nossa potência. E A é a base. Então, tanto no logaritmo quanto na representação de potência, o nosso A está representando a base. Então, por exemplo, logaritmo, ou seja, log do número 4 na base 2. O resultado disso é o número real 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado dá 4. Veja, aqui na definição, quando eu quero resolver um logaritmo, então eu pego a base A, elevo ao x e o resultado disso tem que ser o b. Então aqui, log de 4 na base 2 tem que ser 2. Por quê? Porque se eu pegar 2 e elevar ao quadrado, eu vou ter o resultado 4. Lembrando então que o logaritmo, em notação de potência, vai ser o expoente que você está procurando. Aqui, log de 27 na base 3. Então, esse logaritmo ele representa um número real, o número real 3. Por quê? Porque se eu pegar 3 e elevar ao cubo, eu obtenho o resultado 27. Log de 1 na base 7 vai dar 0, por quê? 7 elevado a 0, por definição na potenciação, a gente sabe que dá resultado 1. Log de 25 na base 0,2. Então, aqui tem que ser um resultado menos 2. Por quê? Eu vou pegar o 0,2, elevar a menos 2, e o resultado vai ser 25. Como a gente vê aqui, 0,2 elevado a menos 2. A notação decimal desse número é 2 dividido por 10, elevado a menos 2. Pela propriedade da potência, eu posso inverter a base. Então, fica 10 sobre 2 e o meu expoente fica positivo. 10 dividido por 2 é 5. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Então, vejam que o logaritmo ele é uma representação de um número real. E esse número real que a gente procura, em forma de potenciação, equivale ao expoente da potência. Algumas propriedades, então, do logaritmo. Log de 1 em qualquer base A sempre vai dar 0. Então, se você tiver um logaritmo e o logaritmando for 1, a tua base pode ser qualquer número. O resultado sempre é 0. Então, um exemplo aqui,
log de 1 na base 3 vai dar 0. Por quê? Porque 3 elevado a 0, a gente sabe que dá 1 pelas regras da potenciação. Log de A na base A sempre vai ser 1. Então, se o logaritmando e a base são o mesmo valor, o resultado disso é 1. Por quê? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Log de 10 na base 10 vai dar 1. Por quê? 10 elevado a 1 é o próprio 10. Então, o logaritmo onde logaritmando e base são o mesmo, sempre dá o número 1. Se eu tiver um número A, agora veja, eu tenho uma potência. Eu tenho base A, o expoente é um logaritmo, e eu tenho um resultado disso que eu chamo de potência. Então, uma base A elevada a um expoente, que é um logaritmo, igual a uma potência B, nós podemos representar da seguinte forma. A elevado a log de B na base A vai ser B, ou seja, eu tenho a base A, eu tenho um logaritmo, e nesse logaritmo, o logaritmando é o B, e a base do logaritmo é a mesma base da potência. Então, A elevado a log de B na base A dá o próprio B, certo? Então, se a base aqui for a mesma, o resultado disso vai ser o logaritmando. Por exemplo, 4 elevado a log de 3 na base 4. Então, veja, a base aqui da potência e do logaritmo é a mesma. Então, o resultado vai ser o logaritmando, 3. Se eu tiver 8 elevado a log de 7 na base 8, mesma base na potência e no logaritmo. Então, o resultado é o logaritmando. E aqui nós temos uma igualdade, veja. Dois logaritmos, eles vão ser iguais quando eles têm mesma base, apenas quando o logaritmando for igual. Então, se você tem dois logaritmos de mesma base, numa igualdade, então os logaritmandos são o mesmo. E também vale a volta, quer dizer, se eu tiver dois números reais, eu posso transformar esses números na notação de logaritmo com uma mesma base e continua sendo válida a igualdade. Aqui, log de B vezes C na base A. Então, o meu logaritmando ele é um produto de dois números reais, B e C, e a base é A. O que eu posso fazer? Como aqui é um produto no logaritmando, eu posso separar isso daqui em dois logaritmos com base A, então os dois com base A. Em cada logaritmo vai ter um dos números do logaritmando. Então aqui eu vou ter o B e o C, ou seja, log de B vezes C na base A é o log de B na base A mais log de C na base A, tá? Um produto virou uma soma. Log de B sobre C na base A. Então, o logaritmando aqui, ele é uma fração, uma divisão entre o número B e C. Eu posso aplicar a propriedade em que eu vou ter dois logaritmos, todos na base A. O primeiro vai ser com logaritmando B e o segundo com C, com uma subtração. Então, log de B na base C, log de B sobre C na base A vai ser igual a log de B na base A menos log de C na base A. Uma divisão se tornou uma subtração. Aqui nós temos um logaritmo com um expoente. Então, nós temos o log, cujo logaritmando é o número b elevado ao expoente alfa, na base A. Então, o que vai acontecer com o expoente? Ele vai cair. Então, se você tiver um logaritmo com logaritmando dessa forma, em forma de potenciação numa base A, você pode fazer o expoente cair aqui para frente do logaritmo. Então, o alfa cai e fica alfa vezes log de B na base A. Então, você consegue simplificar um logaritmo que à primeira vista não tem solução
transformando isso aqui numa potência e fazendo o expoente cair. E aí você vai ter um logaritmo mais simples vezes esse número que você colocou na frente, que era um expoente. E aqui é um logaritmo cujo radicando é uma raiz. Então, a raiz enésima de b, na base a. Nós vamos usar uma propriedade parecida com essa. Ou seja, eu posso transformar a minha raiz, como a gente já sabe, da forma b elevado a 1 sobre n. Por quê? Porque aqui o expoente é 1. Claro que vale para qualquer expoente junto do b. Então, log de raiz enésima de b na base a vai ser log de b elevado a 1 sobre n na base a. Isso daqui é um expoente, então ele cai para frente do logaritmo. E nós ficamos com 1 sobre n vezes log de b na base a. Então, de novo, um logaritmo que era um pouco mais complicado, a gente consegue simplificar ele para um logaritmo mais simples, vezes 1 sobre n. Tá? Então, anotem essas propriedades e a definição, vejam com cuidado, e na próxima aula a gente faz alguns exemplos.